Gostaria que os irmãos pudessem abrir a palavra do Senhor. Atos capítulo 3. O pastor Nonato está viajando. Eu gostaria que a igreja estivesse orando pelo pastor Nonato. O pastor Nonato está no encontro juntamente com uma equipe lá no Piauí. Amém? Lá no Piauí, está trabalhando no encontro juntamente com uma equipe que foi daqui. Amanhã o pastor Nonato está retornando. E eu gostaria que você estivesse orando pela viagem dele, amém? Glória a Deus. Todos encontraram aí Atos capítulo 3? Podemos ler então? Certa ocasião, Pedro e João Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante e ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Amém? Irmãos, esse texto é um texto bastante conhecido, onde muitos pregadores utilizam dessa mensagem, e eles focam muito na frase que Pedro declara sobre aquele aleijado. E ele fala o seguinte: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Quem conhece essa frase aqui? Quem conhece esse versículo? Esse é um versículo bastante conhecido. E a maioria das vezes que os pregadores liberam essa palavra é relacionado sobre uma cura física. Mas hoje eu quero falar de algo diferente. Hoje eu quero ministrar o seu coração de uma forma diferente. Porque o que me chama a atenção nesse texto aqui é que Pedro e João, em Atos capítulo 2, um capítulo anterior, eles participaram do maior avivamento de todos os tempos, amém? Atos capítulo 2, o que foi que aconteceu, igreja? A descida do quê? Do Espírito Santo. E o que mais me deixa impactado é que eles tinham acabado de ser cheios do Espírito Santo de Deus. Mas Pedro e João, eles não se contentaram com pouco. Eles queriam mais da glória de Deus. O que é que eles estavam indo fazer em Atos capítulo 3, igreja? Eles estavam indo para o templo fazer o quê? Orar. Então entenda uma palavra específica hoje. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Primeiro princípio de Pedro e João. Pedro e João, eles não se contentaram com aquilo que eles tinham recebido em Atos capítulo 2. Imagina só, quem aqui já participou de uma conferência, sabe? E pegou fogo, você foi batizado no Espírito, sabe? Você foi cheio da glória de Deus. Quem aqui já foi batizado no Espírito? Amém? Imagina só, Pedro e João, semana anterior, nós tivemos conferência de homens de verdade. Irmão, foi poder de Deus. Deus desceu aqui nesse lugar, amém? Mas eu quero te dizer uma verdade. O problema não é o que você recebe. O problema, qual é a sua resposta que você está dando? Entenda uma coisa, igreja.
Nós somos uma igreja saudável e uma igreja bastante alimentada. O problema da igreja Nova Aliança não é a falta de pão. Aqui tem pão suficiente. Nós temos ministrado em vários lugares do Brasil. E eu fico, cada vez que eu viajo, eu fico mais apaixonado pela minha igreja. Irmãos, entendam uma coisa. Vocês já observaram esse ano quantos homens de Deus passaram por aqui nesse lugar? Quem lembra do Luciano Subirá, Danduque, Ribinha, Alessandro, Cantarino, Pastor Donato? Quem lembra? Quantos homens e profetas passaram por esse lugar? E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Qual tem sido a sua resposta referente àquilo que você tem recebido aqui nesse lugar? O problema, irmãos, não é a falta de pão. O problema é a falta de fome. Porque para quem tem fome, Provérbios fala que até o amargo se torna o quê? Doce. Para quem tem fome de Deus, para quem tem fome de Deus, ele não espera pelo próximo domingo. Para quem tem fome de Deus, não espera pela próxima conferência. Sabe por quê? Porque ele vai fazer uma conferência segunda-feira lá na sua casa. Quem quer fazer uma conferência na sua casa aqui? Conferência Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o pai que te vê em secreto, ele vai o quê? Te recompensar. Eu quero que você convide um preletor importante, Jesus Cristo. Quem quer Jesus aqui nesse lugar? Quem quer ser ministrado por Jesus aqui nesse lugar? Então a primeira coisa que nós aprendemos com Pedro e João, irmãos, eles participaram da maior conferência de todos os tempos. Eles participaram da conferência das conferências, a descida do Espírito Santo de Deus. Eles foram avivados. Sabe qual foi a resposta que Pedro deu? Quando desceu o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, sabe qual foi a resposta de Pedro? A palavra de Deus fala: pondo-se em pé, Pedro começou a pregar o Evangelho. Avivamento para mim não é quando as pessoas caem. Avivamento para mim é quando as pessoas se colocam de pé para pregar o Evangelho de Deus. A primeira pregação, sabe quantos se converteram? 3.000 pessoas. Quero profetizar que os nossos cultos nunca mais serão os mesmos aqui nesse lugar. Eu acredito na promessa de Deus. Quem acredita na promessa de Deus aqui? Mas eu acredito que não é tempo de promessa, é tempo de cumprimento da promessa. Igreja Nova Aliança, o novo tempo não vai começar, o novo tempo já começou. O novo tempo começou para aqueles que têm fome. O novo tempo começou para aqueles que têm sede, para aqueles que são desesperados pela glória de Deus. O novo tempo começou para aqueles que não esperam pelo culto de sábado, que não esperam pela próxima célula. Sabe por quê? Porque eles têm tanta fome, eles têm tanta sede de Deus, que eles estão fazendo cultos dentro do seu quarto. Porque o véu se rasgou. E hoje eu e você, nós temos livre acesso. Quem acredita nessa palavra? Agora, o que aconteceu em Atos 2 foi o cumprimento de uma promessa. Lucas capítulo 24. Lucas 24. O Senhor diz o seguinte: eu lhes envio o quê? A promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do quê? Do quê? Do poder do... Olha só o que Jesus fala para os discípulos. Ei, vocês precisam permanecer. Vocês precisam permanecer. Sabe o que eu entendo nesse princípio? É que você não pode cantar,
Você não pode tocar, você não pode pregar, você não pode nem ficar na porta da igreja fazendo parte da recepção, se você não for revestido do poder do alto. Porque a obra de Deus não é feita pelas forças do homem, a obra de Deus é feita pelo Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Chega de obras realizadas por homens, nós queremos obras realizadas pelo Espírito Santo de Deus nesse lugar. Porque, irmãos, cantar, tocar, qualquer pessoa canta. Pregar, qualquer pessoa prega, irmãos. Irmãos, qualquer pessoa pode pregar bem. E o que tem de pregador bom no YouTube, irmãos? Mas eu quero te falar uma palavra. Sabe o que o apóstolo Paulo falou? Ele falou o seguinte: que a mensagem dele não consistia em sabedoria humana, mas consistia em demonstração do poder do Espírito Santo de Deus. Pregar bem não é problema, irmãos. Pelo contrário, você precisa pregar bem. O problema é quando você se confia na sabedoria humana e esquece do Espírito Santo de Deus. A obra de Deus não é feita porque você sabe fazer. A obra de Deus não é feita pelos melhores. A obra de Deus precisa ser feita por aqueles que são revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Alguém aqui nesta noite deseja ser revestido pelo poder do Espírito? Quantos aqui já foram selados pelo Espírito Santo? Quando você aceita Jesus, você recebe o selo do Espírito. Amém? Amém? Mas eu não quero que você simplesmente tenha o selo do Espírito. Eu quero que você seja cheio do Espírito. Eu não quero simplesmente que você venha ao culto de domingo. Eu quero que você viva o culto todos os dias. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Efésios: não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do quê? Do Espírito Santo. Existem duas verdades aqui. Dois mandamentos. Primeiro, você não pode ser embriagado com vinho. O vinho representa aqui, irmãos, a terra, as coisas da terra. O vinho vem da uva. Quem fabrica a uva é a terra. Você não pode se embriagar com as coisas da terra, porque você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque você não nasceu para a terra, você nasceu de Deus, e é para Deus que você vai. Você acredita nisso que eu estou falando? O pó volta para a terra, sim ou não? Mas o Espírito volta para onde, igreja? Para Deus. Então entenda uma verdade: você nasceu de Deus, e é para Deus que você vai voltar. Você não nasceu para um final de semana, você não nasceu para uma conferência, você não nasceu para um culto de domingo, você nasceu para uma eternidade. Então, segundo princípio que eu aprendo aqui, que quem bebe da fonte da água da vida não se contenta com um copinho de água desse aqui, porque a água desse copo acaba. Mas quem bebe da fonte de água da vida, você será saciado, e rios de águas vivas fluirão do seu interior. Sabe o que eu aprendi, pastora? Sabe o que eu aprendi, pastor? Eu não me contento mais com um copo de água. Porque para quem nasceu para beber da fonte, não se contenta com poucas coisas. Você não nasceu para comer de migalha, você nasceu para beber da fonte. Alguém tem sede de Deus aqui nesse lugar? Alguém tem fome de Deus aqui nesse lugar? Alguém está desesperado pela glória de Deus? Por favor, igreja. Eu sei que o nosso pastor Nonato, ele tem uma palavra maravilhosa. Mas eu quero te fazer um pedido aqui nesta noite. Não espere pela palavra do pastor Nonato.
Não espere só pela palavra do seu líder. Eu quero que você coma da mesa. Eu quero que você coma daquilo que é liberado aqui nesse lugar. Sim, sim, eu quero. Mas Deus deseja liberar um vinho novo sobre você. Deus deseja liberar um pão vivo que desceu do céu. Jeremias capítulo 2 diz o seguinte: o meu povo cometeu 2 pecados. O primeiro, eles abandonaram a fonte de água viva. Segundo pecado, eles cavaram seus próprios poços. Só que tem um problema nos poços. A Bíblia fala em Jeremias 2 que os poços são cisternas rachadas que não retém água. Sabe o que isso significa para traduzir? Toda vez que você deixa de beber da fonte, toda vez que você prefere buscar no YouTube do que buscar no lugar secreto, significa que você está buscando num poço, numa cisterna rachada. Igreja, com todo respeito, existem muitos homens e mulheres de Deus pregando no YouTube, mas eu quero que vocês se levantem no nível de intimidade e maturidade, ao ponto de você buscar o pão vivo que desceu do céu. Pare de esperar pela próxima célula. A sua célula é uma bênção. Eu quero que vocês estejam na sua célula, mas pare de sempre esperar pela próxima conferência. Estava conversando com o pastor Joane, e ele, não sei se vocês conhecem, vai ter um evento chamado Descende. Alguém já ouviu falar desse evento? É um evento maravilhoso, uma conferência maravilhosa, de Deus, irmãos, de Deus. Não sei se tem vaga, mas se tiver, eu quero que você vá. Amém? De Deus. Descende a um dia onde a igreja se levanta em estádio para orar e clamar por Jesus. É maravilhoso. Vai ser agora em fevereiro. Sim. Muitas pessoas vão aqui, alguns discípulos meus. Eu queria estar lá, mas eu vou ganhar minha neném, minha bebê, a Ravne, que está chegando em fevereiro. E aí uma pessoa comentou assim no Instagram: esperando fevereiro de 2020 para que a minha vida possa ser transformada. A Bíblia está podre. O quarto está podre. Eu quero que você vá para todas as conferências do mundo, mas a primeira conferência que eu quero é que você tenha com a sua Bíblia dentro do seu quarto, dentro da sua casa. Você precisa ter uma revelação da pessoa de Jesus. Você precisa conhecer quem é Jesus. Sabe, irmãos, eu não quero a experiência dos outros. Sabe, irmãos, eu quero ter minha própria experiência. Eu não quero que, sabe, Deus fez isso, Deus fez aquilo, glória a Deus. Mas eu quero saber aquilo que Deus está fazendo em minha vida. Eu amo ouvir testemunhos de grandes homens de Deus, avivalistas, missionários, mas eu quero ter meu próprio testemunho, irmãos. Eu quero. Provai e vede como o Senhor é bom. Sabe o que eu quero de você nesta noite? Eu quero que você prove do Senhor. Eu quero que você experimente de Jesus. Eu quero que você tenha uma revelação profunda da pessoa de Jesus. Porque se você tiver, a sua vida nunca mais será a mesma. Profetizo um novo tempo, um novo nível de intimidade e maturidade. Chegou o tempo, igreja, de crescermos. Chegou o tempo de crescermos. Chegou o tempo de ir num nível mais profundo. Então o primeiro princípio é: não se contente com aquilo que você já recebeu. Não se contente com aquilo que você já recebeu. Pedro e João, eles não se contentaram. Sabe o que aconteceu? Capítulo 2, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Capítulo 3, eles estavam indo para o templo orar. Se tornou até um jargão. A unção de ontem não serve para hoje. Quem já ouviu falar nisso? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? E aí, quando Pedro e João estavam indo para o templo, ele encontra quem? Um aleijado de nascença. E o aleijado, ele ia todos os dias para a porta da igreja. Todos os dias. Todos os dias ele ia para a igreja. Só que, irmãos, o aleijado, ele ia para
para buscar Jesus, ele ia para amar Jesus, ele ia para pedir esmola. Então toda vez que você vem para a igreja e não vem para amar Jesus, e não vem para buscar Jesus, significa que você está vindo para buscar esmola. Quem tem o dono do ouro e da prata não precisa de esmola. Você não precisa de esmola. Quem tem Jesus tem o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do ouro e da prata. Só que aí aquele aleijado, ele ia todos os dias para a igreja, mas a vida dele nunca tinha sido transformada, igreja, porque ele buscava uma forma paliativa para resolver o problema dele. Irmãos, eu quero profetizar uma casa própria para você, um carro do ano sobre a sua vida. Eu quero profetizar que você vai ser próspero em nome de Jesus. Mas eu quero te falar uma verdade aqui. O que aquele aleijado precisava não era de uma cesta básica nem de uma esmola. O que aquele aleijado precisava era do levanta e anda. Sim ou não? Aquela esmola ia resolver a vida dele? Não. O carro do ano vai resolver o problema da sua vida? Não. Sabe o que vai resolver o problema da sua vida? Jesus Cristo de Nazaré. Seja cheio de Jesus, seja cheio da glória de Deus, e a sua vida nunca mais será a mesma. Com carro novo ou com carro velho, mas você vai ser feliz, porque a sua alegria não consiste em ter coisas, consiste em ter Jesus. Quando aquele aleijado olha para Pedro e João, imagina a cena, irmãos. Aquele aleijado, ele passou a vida inteira pedindo esmola. Ele estava no lugar certo, mas com a motivação errada. Estava no lugar certo, com a motivação errada. De repente chega quem? Pedro e João, cheios do quê? Cheios de quê? Do Espírito Santo de Deus. Cheios do poder de Deus. E aí de repente, quando Pedro e João chegam, o aleijado já pede uma esmola. E aí Pedro e João falam o seguinte: ei, olha para nós. Olha para nós. Olha para nós. Sabe o que isso significa? Cristo em nós, a esperança da glória. Você sabe qual é a esperança para a Imperatriz, para o Maranhão e para o Brasil? A esperança para o Brasil, a esperança para a Imperatriz não é mais uma igreja, mas são filhos cheios da glória do Pai. São filhos cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Você sabe o que a Imperatriz está precisando? Não é de mais uma igreja evangélica, irmãos. Romanos capítulo 8 diz o seguinte: o mundo anseia ardentemente pelo quê? Pela manifestação dos evangélicos. É dos evangélicos? É do quem? Sabe por quê? Porque o evangélico, a única coisa que ele pode dar é uma religião evangélica. Mas quem é filho carrega o DNA do Pai. E só quem é filho pode representar o Pai. Só quem é filho pode liberar aquilo que o Pai tem. E aí de repente Pedro e João olham para o aleijado e dizem: ei, olha para nós. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Eu quero te fazer uma pergunta: o que você tem? O que você tem para liberar sobre a cidade de Imperatriz? O que você carrega para liberar sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a sua empresa, sobre a sua faculdade? O que você tem? Aqui nós temos dois problemas. O primeiro: existem pessoas que não oram, que não jejuam, que não lê Bíblia, que não têm intimidade com Deus, e eles querem liberar aquilo que eles não têm.
esse é um grande problema. Esse é o problema que eu volto no começo. Porque não adianta você saber cantar bem, não adianta você pregar bem. O que adianta é se você carrega a presença de Deus. É muito fácil cantar, muito fácil tocar. Difícil é você liberar aquilo que você não tem. Eu quero te dizer uma verdade, igreja. A verdadeira igreja, a igreja genuína, ela percebe quando o ministro, ele não carrega a glória de Deus. Isso é sério, irmãos. Porque antigamente a gente podia fazer a obra de Deus porque a gente sabia fazer. Eu já sei qual é o método da célula. Eu já sei como é que funciona. Eu já sei. Não. A questão não é se você sabe. A questão é se você carrega a glória de Deus. Eu já sei cantar. Eu já sei ministrar. É só liberar uns caqueados gospel, sabe? Aquelas frases de efeito. E a igreja pira. Deixa eu te falar. Sua casa vai cair, meu irmão. Porque você não pode construir aquilo que é falso em cima do fundamento que é de Cristo. O que é falso vai cair. O que é falso vai cair. Mas sabe, você não precisa apontar o que é falso. É só você construir o que é verdadeiro. Porque as pessoas vão perceber aquilo que é verdadeiro. Eu não preciso apontar o falso. Eu só levanto o verdadeiro. Porque aquela pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela vai saber o que é verdadeiro e o que é falso. Eu quero te dizer, igreja, acabou, não dá mais. Não dá mais para ministrar em pecado. Não dá mais para ministrar no engano. Sabe por quê? Porque Deus está levantando uma igreja que sabe aonde está o Cordeiro de Deus. Uma igreja que reconhece aonde está a presença de Deus. Mas é só ficar na recepção, é só ficar na mídia. Se você for para ficar na mídia, você tem que ser cheio da glória de Deus. Mas eu vou ficar de trás das câmeras. Você precisa ser cheio da glória de Deus. Quem quer ser cheio da glória de Deus aqui nesse lugar? Agora preste atenção. Pedro e João falou: olha, o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus Cristo Nazaré. Aqui nós temos duas igrejas. Uma igreja que só tem a prata e o ouro, e uma igreja que tem o levanta e anda. Irmãos, não estou pregando contra ter dinheiro aqui, pelo amor de Deus. A igreja precisa ser rica sim. Porque a igreja tem que ter dinheiro sim. Porque é na igreja que nós vamos cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas. Entendeu? Eu não tenho nada contra. O que eu tenho contra é quando você só tem a prata e o ouro e você não tem o poder de Deus. Aqui nesse texto tem duas igrejas. A igreja da Porta Formosa, que representa a prata e o ouro. E a igreja de Pedro e João, que representa o levanta e anda. E eu quero fazer. Você quer fazer parte de qual igreja? Qual igreja, irmãos? De qual igreja? De qual igreja? Do levanta e anda. Porque eu não sei o que mundo quer. Você tem que falar. Eu quero ser a igreja do levanta e anda. Você sabe como é que você vai mudar a Imperatriz? Não é dando uma esmola, mas é falando para as pessoas lá fora: ei, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu quero te dizer uma coisa: levanta e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno. Igreja, você precisa liberar aquilo que está dentro de você. Como assim, pastor? O que está dentro de mim? Deixa eu te falar uma identidade que você tem. Igreja, você não é uma pobre coitada, viu? Você é uma igreja poderosa, gloriosa. Amém, igreja? A palavra de Deus diz o seguinte, lá em Gênesis, eu quero te falar um pouquinho da sua identidade, eu quero te falar quem você é. Quando Deus criou todas as coisas lá no Jardim do Éden, preste atenção, Ele deu o seguinte, Ele deu uma ordem
para as águas produzam segundo a sua espécie. E aí ele olhou para a terra e Deus falou o seguinte: terra, produzam segundo a sua espécie. Mas quando Deus fez eu e você, foi algo diferente. Ah, pastor Gustavo, mas a gente foi feito do pó da terra. Ok. A carcaça pode ser do pó da terra, mas aquilo que está dentro de você é divino. Você sabe o que Deus fez com você e comigo? Ele soprou nas suas narinas. Aquilo que estava dentro de Deus está dentro de mim e dentro de você. Você não é um pobre coitado. Você carrega a glória de Deus. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você fala: ah, pastor, mas o homem caiu, Adão caiu. Sim, meu querido. Por causa de um homem veio o pecado, mas por causa de um outro homem veio a justiça. E hoje nós estamos em Cristo Jesus. Nós não estamos mais em Adão. Você não entendeu quem você é. Deixa eu te falar quem você é. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de você agora. O mesmo Espírito que ressuscitou você, que ressuscitou Jesus dos mortos, está dentro de você agora. Não, você ainda não entendeu quem você é em Deus. Você ainda não entendeu quem você é em Deus. Deixa eu te explicar de novo. Presta atenção. Quando Jesus estava com os discípulos, ele falou o seguinte: ei, vem cá, presta atenção aqui. Eu vou para o Pai, e vocês farão as mesmas obras que eu faço. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Aliás, vocês farão obras maiores. É pecado fazer obra maior do que Jesus, pastor Júnior? É pecado é não fazer. Quem aqui está fazendo obra maior do que Jesus aqui? Igreja, você não é pobre, coitada. Para de ser medrosa, igreja. Para de ter medo do diabo, porque maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não é você que tem que ter medo do diabo, não. É o diabo que tem que ter medo de você, igreja. Porque é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, sim ou não? Fala para o seu irmão do lado: você não é normal. Você é sobrenatural. Sabe por que muitas pessoas estão cansadas de vir para a igreja e nada acontece? Sabe por quê? Porque você não nasceu para o natural. Você nasceu para o sobrenatural, cara. Você não nasceu para o natural. Existe poder de Deus para ser liberado. Existe poder de Deus dentro de você. Sabe por quê? Porque Deus nos deu um espírito sem medidas. Um espírito sem medidas. Ah, mas aquilo era na época dos apóstolos, pastor. Não. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu acredito numa igreja poderosa, uma igreja cheia da glória de Deus, que vai começar a tocar essa cidade, que vai começar a manifestar a glória de Deus. Você não nasceu para um final de semana. Você não nasceu para uma conferência. Você nasceu para a eternidade. Por favor, não aceite menos do que isso. Existe poder dentro de você agora. Se você tocar nos enfermos, eles serão curados. Quem quer receber isso agora? Quem quer receber? Você vai curar os enfermos. Você vai libertar os cativos. Você vai transformar a sua família. Você vai transformar a sua rua, o seu bairro, a sua cidade. Vocês nunca mais serão os mesmos. Preste atenção. Aqui tem duas igrejas.
A igreja do levanta e anda. E a igreja da prata e do ouro. Qual igreja você é? Agora sim. Profetizo que vocês não vão mais cantar as mesmas canções. Porque enquanto você estiver cantando, vai sair poder. Gente, eu não sei se vocês estão acreditando nisso que eu estou pregando. Gente, eu vou contar uma história para você. Paulo, apóstolo Paulo, ele era um fazedor de tendas. Ele era apóstolo, mas ele era fazedor de tendas. Amém? E Paulo, ele suava. Nem eu estou suando aqui. Não tem nenhum pano aqui, nenhuma. Paulo, ele suava, irmãos. Ele era um trabalhador, ele suava. Ele transpirava. E quando ele deixava o lenço dele aqui, as pessoas que pegavam no lenço eram curadas. Quem quer viver isso, igreja? Nova aliança, chegou o tempo de viver no sobrenatural. Irmãos, eu não vim aqui para pregar para ser a mesma coisa. Eu quero que vocês sejam ativados nesta noite. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês, que vocês não serão mais os mesmos. Você transpira poder de Deus. Você transpira poder de Deus. Tem poder de Deus. Agora preste atenção. Estou tentando finalizar, mas não consigo. Mas preste atenção. Eu vou conseguir. Tem duas igrejas. O aleijado que eu estou falando aqui, irmãos, eu não sei se você entendeu a mensagem, mas não é do aleijado físico, tá? É do aleijado espiritual. Do aleijado espiritual, que vem todos os dias para a igreja, mas ele não vem para amar Jesus, ele vem para pedir esmola. Ele não entrava no templo. Sabe por que ele não entrava no templo? Porque ele não entrava na presença. Porque antigamente, para os judeus, o templo simbolizava a presença de Deus. Ele não entrava na presença de Deus. É como que existem pessoas que vêm todo domingo, vêm todo sábado, entra no templo, mas não entra na presença de Deus. Existe a igreja do átrio, existe a igreja do lugar santo e do santo dos santos. Eu não sei qual é a sua igreja. Agora preste atenção. Existem pessoas aleijadas dentro da igreja. Como é que eu posso identificar, pastor Gustavo, um aleijado dentro da igreja? Eu vou te dar duas características de um aleijado dentro da igreja. Primeiro, o aleijado, ele não tem firmeza nas pernas. Sabe, no domingo ele vai para a igreja, mas na segunda ele cai. Sabe, ele vai para a conferência, mas quando chega no outro final de semana ele cai. Ele não tem firmeza nas pernas. Ele sempre depende do líder para levantar. Porque o domingo ele está bem, na segunda ele cai. Aí na terça ele se levanta, ele confessa. Ele não tem firmeza nas pernas. Mas ele está todos os dias na igreja. Essa é a primeira característica do aleijado espiritual. A segunda característica espiritual de um aleijado é que ele até fica em pé, irmãos, mas ele não tem velocidade. Sabe aquele crente que está há 10 anos na igreja, mas ele não rompe, ele não flui. Sabe, ele só faz a mesma coisa, ele senta no mesmo lugar, ele tem a mesma vidinha, ele não anda no sobrenatural, porque ele não tem velocidade. Mas eu quero te dizer uma verdade aqui hoje. Você que está aqui nesse lugar, você que está talvez doente, ferido dentro da igreja, talvez aleijado, Deus está levantando uma igreja para curar outra igreja. Deus está levantando uma igreja do levanta e anda para curar uma outra igreja. Sabe o que eu quero dizer para você aqui hoje? Ei, por favor, não saia da igreja,
Por favor, não saia da igreja. Se você não entendeu nada da minha mensagem, eu quero que você entenda pelo menos isso. Por favor, não saia da igreja. Porque é só na igreja que você pode ser curado. É só na igreja que você pode ser transformado. É só na igreja que você pode ser liberto. O mundo não tem poder para te curar. Porque por mais que o mundo tenha boas palavras, por mais que o mundo possa levantar 10 mil coaches, o mundo não tem o Espírito Santo de Deus. E a única coisa que pode transformar a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Por favor, me escute pelo menos isso. Pelo menos isso. Se você foi ferido na igreja, se você foi machucado na igreja, talvez por algum líder, talvez por algum supervisor, sabe, eu não sei. Eu quero te pedir, por favor, não saia da igreja. Sabe por quê? Porque na igreja, no mesmo lugar onde você foi ferido, no mesmo lugar onde você foi machucado, é no mesmo lugar que Jesus vai te restaurar. No mesmo lugar onde te machucaram, é no mesmo lugar que Jesus vai te curar. Sabe por quê? Porque só tem cura dentro do corpo. Só tem cura dentro do corpo. Se você sai do corpo, a cura acaba. Porque se você arrancar um membro do seu corpo, não vai correr o sangue. O sangue do Cordeiro de Deus, que limpa, que restaura, que cura, que transforma, que liberta, que muda a sua vida por completo. O problema daquele aleijado, irmãos, é que quando ele viu Pedro e João, já estou finalizando, mas quando ele viu Pedro e João, o texto diz que eles, que o aleijado estava na expectativa de receber de Pedro e João alguma coisa. Existem pessoas que estão frustradas dentro da igreja, machucadas dentro da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja tem colocado a expectativa em homens. Igreja, entenda uma verdade aqui agora. Entenda uma coisa aqui agora. Pare de esperar de homens aquilo que só Jesus pode te dar. Pare de esperar de homens aquilo que só Jesus pode te dar. Eu sei que você tem um líder maravilhoso. Eu sei que você tem um supervisor maravilhoso. Eu sei que você tem um pastor maravilhoso. Mas eu quero te falar, pare de esperar de homens aquilo que só Jesus pode te dar. Hoje Deus está levantando uma igreja do Levanta e Anda para curar uma igreja que só tem a prata e o ouro. E eu quero que você fique de pé agora.